Bom dia, queridos, bom dia. Que bom estar aqui novamente. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E continuando nos nossos exercícios, vamos refletir sobre a lição 151. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. Todas as coisas são ecos da voz por Deus. E aí a gente se pergunta, será que tudo que eu vejo tanto sofrimento, eu vejo tanta desgraça, eu vejo tanta injustiça, será que essas coisas são ecos da voz por Deus? Está aqui o nosso ensinamento de hoje. Jesus nos convida a ir além das aparências. O quanto Ele nos orienta, dentro do plano que o Espírito Santo tem para a nossa cura, para curar a nossa mente, o quanto Ele nos orienta a buscar a resposta além do que os sentidos percebem. Ir além da matéria. O quanto Ele nos afirma que a resposta está além disso. Ele está o tempo inteiro falando, tudo que é efêmero não existe. Tudo o que é efêmero não é o que é a verdade. Então, os teus julgamentos, as tuas interpretações não podem parar ali. E a nossa mente, ela tem, o ego, ele usou essa estratégia dos sentidos, Então, ele tem o corpo como um aliado. E o corpo, para o ego, é um instrumento que mostra a separação através dos sentidos. Então, eu vejo um mundo separado, porque a matéria se mostra separada para mim, Eu escuto um indivíduo, os meus ouvidos ouvem a versão de um indivíduo, de alguém separado, de alguém isolado. Então, eu estou sempre com os meus sentidos reforçando o que é ilusório. E os meus julgamentos são sempre baseados neles, no que eu vejo, no que eu escuto, no que eu falo. E o quanto isso é falso. Então ele nos convida a prestar atenção nessa forma de a gente julgar. Ele diz o quanto perdemos com isso, o quanto nos enganamos com isso. O quanto isso não representa a realidade. O quanto isso nos faz estacionar. Quantas inimizades guardadas porque alguém falou algo que eu não gostei. Quanto medo alimentado na mente porque eu enxerguei algo que me amedrontou, me preocupou. A gente já se deu conta do quanto os nossos sentidos fomentam o nosso medo, o quanto eles são usados para isso. Então a gente tem que ir acima disso, tem que ir além disso, e esse é o convite. Para mim entender e perceber o que é eterno e verdadeiro, eu preciso ir além do que é efêmero. Então, se eu quero ter o entendimento da minha verdade, eu preciso ignorar o que os olhos me mostram, o que os ouvidos escutam, o que as bocas falam. Não é a partir deste ponto. Existe um outro ponto dentro de mim de referência, que é o ponto onde o Espírito Santo me leva, o ponto do ser.
Deus tem uma interpretação consistente, unificada para tudo e para todos. Então, quando eu tiro a minha percepção do que muda, do que me mostra vulnerabilidade, insegurança, quando eu tiro o meu ponto de referência dali, eu permito, né? E eu abro para o Espírito Santo me levar para um outro ponto de referência. Né? Tem um outro ponto espiritual de referência para me enxergar. Aonde eu enxergo além da forma. Aonde o amor se mostra além da forma. Aonde a estabilidade se mostra nas situações. Aonde as coisas mudam em forma, mas o conteúdo permanece o mesmo. E eu estou consciente desse conteúdo. Eu estou percebendo esse conteúdo. Eu percebo, eu sinto, eu o vejo além da forma. Então todas as coisas são ecos da voz por Deus, né? E eu vou reconhecer isso a partir do momento que eu não validar mais o que os sentidos do corpo me mostram. Quando eu não parar mais ali. A gente tem os budinhas, né? Que tapam os olhos, os ouvidos e a boca. Esse é um grande ensinamento espiritual que está, né? Que vem nos ser mostrado, tem essa guiança em vários caminhos espirituais. Eu não posso parar nos sentidos, julgar pelos sentidos. Nunca vai ser base para o meu julgamento. Não pode ser, porque se for, eu vou estar iludido, eu vou estar me apoiando em falsidades. Então eu preciso entender isso de uma vez por todas e abrir mão desses posicionamentos baseados nisso. Jesus fala aqui: como podes julgar? Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é o testemunho pela eterna voz do próprio Deus. A gente está tão fixado, né, no que os sentidos nos mostram, a gente está tão preso nisso, que a gente esquece que dentro do nosso interior tem uma voz que nos faz perceber tudo de uma forma diferente. Tem uma voz que se consolida como a referência, que se mostra para nós. E para mim escutá-la, para mim me conectar a ela, eu preciso ignorar o que os sentidos me mostram. Então, como uma situação se mostrou para mim, nunca vai ser a base da verdade. A minha interpretação do que eu enxerguei nunca vai me dar o parâmetro completo. O que eu julguei, eu escutei algo e eu julguei aquilo, eu nunca vou estar sendo embasada no que é verdadeiro. Então que a gente comece a ignorar os nossos julgamentos e entender que ali não é o caminho. Julgar as situações pelos meus critérios, pelos critérios que o ego usa, não é o caminho para reconhecer a verdade sobre as pessoas, sobre mim, sobre as coisas, sobre Cristo, que é o nosso ser. É lindo, importante e que a gente pratique hoje e nos dias por vir, a abandonar essa vontade, esse anseio de ter uma opinião formada sobre as coisas.
a partir do nosso testemunho. E que a gente aprenda a convidar quem vai julgar por nós. E que a gente aprenda a entregar e fale qual é a verdade dessa situação. Me mostre o que está além desse erro que eu enxergo, o que está além disso que eu ouvi. Venha aqui e julgue por mim, tira os meus pensamentos, enviesados, conceituados, e traga aqui o que você tem sobre eu e o meu irmão nessa situação, ou sobre aquela situação em específico. Vamos treinar isso. Vai ser importante no nosso caminhar. Boa prática, amores, e até amanhã.